Conexão, agora você está ouvindo. Você sabe chamar a Gabriela? Não, então é ela que vai ter que entrar. Não, ela entra aí. Quando ela entrar, você tem que chamar ela. Não tem nenhum espectador ainda, graças a Deus. Tem que Não, chamar ela vai entrar ao vivo. Ela entra no perfil da Perinatal, ela vai me pedir aqui, eu vou aceitar. Você vai aceitar, é isso. Entendeu? Sim. Continua, estamos chamando mais seguidores. Deixa eu chamar ela. Ninguém quer ver isso. 8 horas, hora do jantar. Gente, meus residentes. Entraram? Ah, não vai entrar, você sabe. Eduardo entrou. Eduardo. Eu tô ouvindo, Eduardo entrou. Um monte de gente entrou. Olá, boa noite. Oi, Luísa. Oi, doutor Eduardo. Duda. Denise. Vamos esperando a doutora Gabriela Martins entrar pra gente começar a live. Pra mim é bem depois. 10 segundos depois. Gabriela. Você tem o telefone dela ou não, né? Não, então aqui tá. Pessoal aqui, assinar entrou. Acho que foi assim. Pronto, vou entrar. Solicitou. Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bom? Vou ajeitar Então, aqui. tudo certo por aí? Tudo certo. Podemos começar? Podemos, né? Podemos. Agora são 8h02, né? Já tem alguns rostinhos conhecidos aí que já se viram. Eu já vi. É? É. Que bom.
Então, vamos lá. A gente primeiro se apresenta, né, para as pessoas, apresenta o nosso serviço, e aí depois a gente conversa, um bate-papo aqui nosso e abre aí para as perguntas, tá? Tá certo. Bem, meu nome é Daniele Pitanga, sou mastologista, fui formada pelo Instituto Nacional do Câncer, especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e faço parte aqui do grupo, né, de mastologia da perinatal. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o rastreamento do câncer de mama. E aí a gente fez um convite para a doutora Gabriela Martins, radiologista, para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Gabi, pode ir lá se apresentar para o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela Martins, sou radiologista. Também fiz residência no Instituto do Câncer, né, no INCA. Tive o prazer de trabalhar lá no início da minha carreira, né, como radiologista, e a Proeco, no mesmo anexo assim da perinatal, montou um serviço de mama, né, um serviço completo de mama. A gente tem 5 radiologistas lá, especialistas em mama, faz todos os exames, todas as biópsias relacionadas à mama. E assim, a gente tem um objetivo realmente de trabalhar em conjunto com a mastologia do hospital, além de atender pacientes externos, né? E é isso. É isso que eu ia falar, assim, a gente que tem um serviço aqui que o objetivo é justamente esse, né? Assim, realizar o quanto antes os exames, acelerar ao máximo o processo do diagnóstico e do tratamento para esses pacientes aí que estão na busca aí do rastreio. Então, antes da gente entrar no assunto propriamente da live, né, sobre o rastreamento, vamos dar uma contextualizada, né, falar um pouco da relevância do assunto. A gente sabe que o câncer de mama, ele é o câncer mais comum, né, na população feminina depois do câncer de pele e é a principal causa de morte por câncer nas mulheres. Né, o INCA tem uma estimativa aí nesse ano de 2020 de mais de 66 mil casos e o número de mortes ano passado ultrapassou os 17.700 casos. Né? E alguns fatores de risco que levam, né, aumentam o risco para câncer de mama, são, por exemplo, o sexo feminino, né? Então, ser mulher já é um risco. A idade, né? O câncer ele aumenta com a idade, principalmente depois dos 50 anos de idade. Alguns fatores relacionados ao estilo de vida da mulher, como, por exemplo, o sobrepeso, obesidade, a ingestão de bebida alcoólica, o sedentarismo. Né? Alguns fatores estão relacionados à história ginecológica da mulher, uma menstruação mais precoce, uma menopausa mais tardia, o fato de não ter tido filhos, né? E fatores familiares, né? Como, por exemplo, a história familiar positiva, algum familiar de primeiro grau que teve câncer de mama, mulher que já teve o câncer de mama, história de câncer em homens na família e fatores genéticos, né? Mulheres de alto risco que têm alguma mutação genética, como, por exemplo, o BRCA, né? Que é o da Angelina Jolie, né? Que todas as mulheres conhecem, ouvem falar tanto. E em termos de prevenção, né? Como é que a gente pode prevenir isso? A gente pode prevenir isso adotando um estilo de vida mais saudável, né? Praticando atividade física, diminuindo a ingestão de bebida alcoólica, a amamentação, que é um fator protetor, né? Para o câncer de mama. Mas entrando aqui no assunto, né, da nossa live, né, qual é o objetivo do rastreamento? Né? O objetivo do rastreamento é, gente, numa população geral, né, de mulheres sem risco, né, para câncer, numa população geral, a gente realizar exames periódicos, né, no caso a mamografia, o principal exame, para a gente poder detectar as lesões que ainda não apareceram, lesões impalpáveis, né, que a mulher não sente, não palpa, e é o exame de imagem, no caso a mamografia, que vai apresentar isso para a gente. A mamografia ela é o único exame que, né, foi visto que tem um papel em reduzir mesmo, né, o risco de morte nos trabalhos que foram feitos, né, e é o que a gente usa para o rastreio. Você quer falar um pouquinho, Gabi, sobre aí a mamografia para os pacientes, como é que o exame é feito? A mamografia é um exame que deve ser feito, né? Aí você tem o rastreio que é anual, né? Acho que você pode falar desse pode rastreio. Falar disso, né?
a área de debate aí, né? Que as sociedades especialistas, como a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, colocam o início do rastreio a partir dos 40 anos, né? Devendo ser feito anualmente a mamografia, e enquanto que o Ministério da Saúde coloca aí uma idade a partir dos 50 anos, com rastreio a cada 2 anos. Mas aqui, né, a gente vai bater na tecla disso do rastreio a partir dos 40 anos, né? E o término também seria um outro motivo de debate, né? Mas o término aí, a gente avalia a expectativa de vida da paciente, ela tem uma expectativa de vida, uma condição boa de saúde, acima de 7 anos, a gente ainda mantém o rastreamento dela. Mas o que a gente poderia falar, assim, como que o exame é feito? Algumas pacientes têm uma dúvida, né? Nunca fizeram mamografia, ou têm um certo medo de fazer mamografia, porque é um exame que dói, né? Um exame chato de fazer, como algumas falam, né? Então, a mamografia, ela tem uma compressão, né? Não tem muito como mudar isso, o aparelho ele vai medindo a compressão e o objetivo da compressão é diminuir a radiação na mama. Então, assim, é uma coisa boa, né? A partir do momento que você comprime, você diminui a absorção de radiação da mama. São basicamente 4 compressões, né? Esse é o básico. Aí, normalmente, tem um médico olhando, esse médico, na hora, pode solicitar um complemento, né? Mais alguma compressão diferenciada para estudar uma área, que não significa que tem algum problema, né? O complemento não é igual a ter um problema, porque é muito comum realmente a paciente ficar muito angustiada quando ela é chamada para fazer o complemento, né? E as pacientes que têm a mama mais densa, né? Ou seja, o que é uma mama densa, né? A densidade mamária, ela é vista na mamografia pela quantidade de gordura e de glândula mamária. Então, quem tem mais glândula que gordura tem a mama mais densa. E quem tem mais gordura que glândula tem a mama mais adiposa. A mama mais adiposa, na mamografia, ela facilita visualizar qualquer lesão, né? E a mama mais densa já é um pouco mais difícil. Então, nesses casos, a gente pode usar também a ultrassonografia para ajudar esse rastreamento, né? Outra coisa importante falar sobre o rastreio, né? É a comparação com os exames anteriores, né? A paciente faz todo ano, é importante guardar os exames. As alterações da mama que a gente procura são muito sutis, né? Por exemplo, microcalcificação é um achado que a gente só vai ver na mamografia, né? Não vai ver em outros exames. E a gente realmente são detalhes muito pequenininhos, então assim, a comparação com os exames anteriores é muito importante, né? Às vezes a gente pede para o paciente trazer o anterior, ele fica meio chateado, não esqueci, não me avisaram, perdi, mas nunca jogue fora suas mamografias, guarde, porque elas podem ser úteis no futuro, né? Com certeza. É. E uma coisa que a gente estava conversando antes até da live, falar sobre o esquema de classificação da mamografia, né? Que muitas chegam falando, doutora, eu estou com uma categoria 4, doutora, eu estou com uma categoria 3, o que isso significa? Né? Qual é o impacto disso? Eu tenho que me preocupar, não tenho que me preocupar? Né? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, assim, para tentar esclarecer. Existe uma classificação BIRADS, é uma classificação internacional, onde vários especialistas se juntaram para poder determinar todos os parâmetros relacionados à mamografia, ao rastreio, ao câncer de mama, né? Pesquisa de câncer de mama. No caso da mamografia, ele engloba a qualidade dos exames, engloba a estatística do serviço, se aqueles laudos estão, se as indicações de biópsia estão dando câncer ou benigno, isso tudo são critérios importantes, mas o principal que chega na mão do paciente é o laudo com aquela classificação BIRADS. Então, assim, é muito importante, é obrigatório no laudo de mamografia ter o BIRADS, tá? É um critério de qualidade e significa uma linguagem, ele dá uma maneira de descrever universal. Os achados você vai descrever da mesma forma, né, em diferentes línguas, mas você vai escrever da mesma forma, porque eles já foram classificados também de acordo com como que aquilo é suspeito ou não. Então, nisso você vai ter um número, né?
Então, o BIRADS vai de 0 a 6. É. O BIRAD 0 significa o quê? Ah, fui reprovada? Ah, não. BIRAD 0 significa que você precisa fazer um outro exame para concluir a sua classificação. Por exemplo, você faz uma mamografia e aparece um nódulo. Um nódulo bonitinho, circunscrito, mas você não sabe se ele é um nódulo sólido ou se ele tem líquido dentro, se ele é um cisto. Então, você vai dar o BIRAD 0 e vai complementar com a ultra, tá? São poucas as situações que você dá o BIRAD 0. O BIRADS 1 é quando você realmente tem uma mamografia, não tem nenhum achado. É 0% de malignidade. O BIRADS 2 é quando tem um achado que é tipicamente benigno. Também vai desse 0%. O BIRADS 3 vai até 3% de 2%, desculpa, de risco de ter um câncer. Significa que você está falando assim, bom, essa imagem que eu estou vendo, essa lesão, ela deve ser benigna, mas eu quero acompanhar de perto, né? Então, significa que a paciente vai voltar para fazer um controle em 6 meses, depois volta em mais 6 meses e 1 ano. E quando ela completa de 2 a 3 anos com a lesão igual, ela muda do BIRADS 3 para o BIRADS 2. Olha como é importante você guardar os exames e levar, mesmo os antigos, né? Porque senão você fica toda hora tendo que fazer um controle de 6 meses, 6 meses, 6 meses, e talvez você não precise mais desse controle, né? E outra Então, coisa que eu acho válida falar, desculpa te interromper, é tentar fazer com o mesmo médico, né? Com o mesmo radiologista. Eu acho que isso também é importante. Até para o mastologista também ajuda a gente bastante. Uma Né? coisa que também é muito importante, exatamente, às vezes quando você tem que fazer ultra e mamografias, se puder fazer no mesmo dia, com o mesmo profissional, é muito importante porque é tudo do mesmo órgão, né? Então você vai ter uma resposta mais conclusiva, né? Aí é a questão do uma avaliação especialista melhor. mesmo. O BIRADS 4, né, é um BIRADS que a gente tem que fazer biópsia, né? O BIRADS 5 é um BIRADS que tem que fazer biópsia, e a chance realmente de ser câncer é muito grande. Então, nesses casos, muitas vezes, se você faz uma biópsia de agulha, né, uma biópsia guiada e dá benigno, a paciente pode precisar mesmo assim fazer a cirurgia, né? E o BIRADS 6 são aquelas pacientes que a gente já sabe que tem um câncer, né? Que já fez a biópsia e está fazendo um controle de algum tratamento antes de operar, como quimioterapia, por exemplo, tá? Então, assim, é importante, muito importante realmente trazer os exames anteriores. O BIRADS é um padrão de qualidade. Se você pegar o seu laudo que você fez na França, da mamografia com o BIRADS, trazer para o Brasil e traduzir, vai ser a mesma linguagem, tá? Então, isso é universal, é importante. Isso ajuda também para a realização de trabalhos, né, de estudos imensos, né, para você falar, eu peguei tantas pacientes com esse BIRADS e acompanhei elas e aconteceu isso. Então, assim, muito importante, realmente, tá? Então, a gente falou agora da mamografia, que é o exame de eleição para o rastreio, né, do câncer de mama. Mas acredito que as pacientes sempre ficam também com essa dúvida. Ah, mas complementar com uma ultrassom, não tem que pedir uma ressonância? Todas elas sempre, né, às vezes chegam com essa questão. Mas não tem que, doutora, pedir uma ressonância? Vamos falar um pouquinho do papel desses exames aí no rastreio do câncer de mama. A gente sabe que o ultrassom de mama, ele não é usado para o rastreio, mas ele complementa a mamografia, como a gente falou aí no início. Né? Principalmente naquelas mamas densas, em que o parênquima mamário é extremamente denso e que a sensibilidade, ou seja, a capacidade da mamografia de ver a lesão, ela é reduzida porque o nódulo ou a lesão inicial pode ficar oculta no meio desse parênquima denso. A ultrassom de mama é que vai ajudar a gente, né, a aumentar essa capacidade de detectar essas lesões. E a ressonância, ela vem mais, acho que no rastreio de alto risco, né? Para aquelas pacientes que têm um risco aumentado para o câncer de mama, acima de 20% do risco da população basal, né? Da população geral, aquelas pacientes que têm mutação genética, né? Ou tem um familiar com história de câncer de mama e mutação. Vamos tentar destrinchar um pouquinho isso aí para a gente poder explicar para ela. Exatamente. A ressonância de mama, assim, ela está indicada, estudada e provada para o rastreio só nas pacientes de alto risco, que são pacientes que você vai colocar numa tabela
basicamente são aquelas pacientes que têm parente direto, que tiveram um câncer na pré-menopausa, né? Tem todo esse estudo que, no caso, o mastologista, o especialista vai fazer. E por que que a gente... E a ressonância é um exame excelente, ela mostra tudo, mas por que que a gente não usa exame para todo mundo? Porque ela, ao mesmo tempo que ela mostra tudo, ela às vezes não diferencia bem o maligno do benigno. Então, se a gente pegar na população em geral e começar a fazer ressonância em todo mundo, a gente vai acabar fazendo muita biópsia desnecessária. Então, vai ser um susto. Então, a ressonância realmente, no rastreio, ela é indicada nas pacientes de alto risco, tá? E existem outras situações específicas que não são de rastreio, a paciente tem algum motivo, que aí sim a gente realiza a ressonância. Já tem estudos de um exame de ressonância chama abreviado, né, um exame mais rápido, mas que mesmo assim precisa do contraste, para uso de rastreio. Mas para a gente colocar um exame no rastreio, tem que ter, são estudos longos, né? Você acompanha 20 anos aquela população, uma população grande, né? O que a gente fala na medicina, que a gente tenta, né? É baseado em evidência, né? Então, não é uma coisa, sai uma coisa, você já usa. Não, não é assim. Então estão se fazendo esses estudos. Pode ser que no futuro se use dessa forma, mas agora é realmente nos pacientes de alto risco a ressonância. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, né? Quer perguntar alguma coisa. Acho que a gente também podia falar, por exemplo, algumas situações especiais, por exemplo, paciente que tem prótese de mama, né? Sempre fica aquela dúvida, doutor, mas eu tenho prótese, eu tenho que fazer mamografia ou tenho que fazer isso? Oi, tô Oi, aqui. eu acho que a conexão deu uma falhada. Então A gente vamos estava lá. falando sobre as pacientes de prótese, né? Que elas Isso, perguntam, eu tenho prótese, doutora, eu não posso fazer mamografia, né? Não é bem assim. Mamografia sim, continua sendo indicada, mesmo nas pacientes com prótese, a partir dos 40 anos, para o rastreio. E aí a sim. gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente faz algumas manobras, né, para a gente poder avaliar melhor o parente, né? Exatamente. A mamografia, a prótese foi feita para resistir à mamografia, tá? Porque senão ela não seria aprovada, ninguém ia colocar uma coisa na mama que impedisse você de avaliar se tem câncer ou não. Então, assim, não tem problema fazer. Normalmente se espera no mínimo 6 meses, né? Até um ano para fazer o primeiro rastreio, depois da colocação da prótese. E existem realmente manobras que ajudam a gente, né? Às vezes você pode empurrar a prótese para trás e comprimir só a mama, que chama Eckland, né? Uma manobra que a gente usa quando dá. E, e é isso, a prótese não atrapalha em nada, tá? Uma Agora, outra, tomossíntese, né? uma outra coisa que elas perguntam também é em relação a ter que fazer ressonância de rotina para avaliar a integridade da prótese, né? Isso também eu Uhum, acho que é uma coisa que não é feito de rotina, né? A gente sabe que a ressonância é o melhor exame para avaliar a integridade da sim, prótese, para avaliar se teve ruptura intra ou sim. extracapitular, né? Mas fazer ressonância porque eu tenho prótese, você tem que ver se é uma paciente de alto risco. Se for uma paciente de alto risco, como a gente falou, ela tem sim indicação de fazer a ressonância, mas pelo alto risco, não porque ela tem prótese, né? Exatamente. Um ultrassom bem feito resolve É. muito bem, né? E se a pessoa que estiver fazendo ultrassom vir alguma alteração, tiver alguma dúvida, aí ela mesma vai aconselhar a fazer a ressonância, mas não precisa fazer a ressonância para isso. E tem muito assim, eu não faço mamografia porque eu tenho prótese e faço ressonância todo ano, né? É. Isso é, é uma conduta, né? Mas não é assim o que mostra as evidências científicas atuais, né? Que se fala agora que está provado que é a mamografia, né? A ressonância nas pacientes de alto risco, que são pacientes que têm uma incidência muito maior, um risco muito maior de câncer de mama. Então, mesmo que se você acabe biopsiando uma lesão que dê benigno, vale a pena nesse grupo, né? Agora, não assim, como rotina de substituir os outros exames. Isso não é o que está na literatura, né? A gente
também falando ainda sobre os exames, né? Tem um exame aí novo, né? Que a tomossíntese, né? Você Sim, pode falar um pouquinho melhor aí como é que é a técnica dele, sim. qual é o A benefício desse tomossíntese também exame, né? é chamada de mamografia 3D, né? Tridimensional. Na realidade, assim, ela é uma mamografia, né? Uma mamografia assim, mais avançada. A compressão é a mesma, tá? O tempo de compressão pode aumentar alguns segundos só. E você consegue meio que fatiar a mama, você tem várias imagens. Isso diminui a sobreposição de imagens, aquilo que eu falei, né, às vezes pode ajudar um pouco na mama densa, especificamente para algumas lesões muito tênues, a tomossíntese pode ajudar. Também já se mostrou que a tomossíntese, às vezes, ela reduz a necessidade de você fazer complemento, né? E na prótese não tem nenhum benefício, tá? A gente só examina a mama mesmo, a tomossíntese. E é um exame, assim, excelente, não muda nada. A radiação é um pouquinho maior, mas está dentro dos limites aceitos, né? Já tem alguns softwares que, na mesma incidência que faz a tomossíntese, faz o 2D, isso diminui a radiação, né? Fica muito semelhante à da mamografia, um pouquinho maior que a da mamografia, mas semelhante. E é um exame seguro, sim. Tá? Tem o protocolo, né, da mamografia com a tomossíntese aí usada, né, no rastreio para diminuir essa radiação e detectar melhor essas lesões aí. É um Falou, software, né? é um software que faz essa reconstrução. Tá ótimo. Acho que tem algumas perguntas aqui, por exemplo, a paciente perguntando sobre o BIRADS na ressonância, né? Se segue o mesmo, acho que é a mesma nomenclatura e a mesma divisão da mamografia. Sim, o BIRADS, ele na última edição, na penúltima edição já incluiu a ressonância, né? Então ele serve para ressonância, para ultrassonografia e para mamografia, tá? Ele vai determinar a maneira de descrever, vai dar uma classificação e essa classificação vai estar associada a algum tipo de conduta, ou seja, fazer biópsia, acompanhar, fazer acompanhamento normal, tá? Quer dizer, a divisão é a mesma, né? É a Assim, a mesma. categoria 0 significa a mesma coisa e as outras categorias também. Acaba que na ressonância a gente não usa zero, né? A gente Sim. usa mais zero na mamografia. Sim. Deixa eu ver aqui. Né? Uma pergunta de o câncer de mama pode aparecer no prazo de 1 ano entre uma mamografia e outra? Pode, né? A gente consegue ver isso na prática, né? Sim. Às vezes até pode estar relacionado também à qualidade do exame, se não for um exame muito bem feito, né? Às vezes já era uma lesão que existia, não foi vista, e aí no próximo exame você viu, mas pode aparecer sim entre um exame e outro no prazo de 1 ano aí. Por isso que é importante, né? A gente está falando aí de estar fazendo controle anual, a periodicidade do exame ser anual, né? E infelizmente também existem os tumores de intervalo, né? Que aqueles tumores que não existem, não existiam no exame anterior e aparecem, que são mais raros, ainda bem. Você pode falar um pouquinho deles, né? São mais agressivos. Tem mais agressivos, tem um crescimento mais rápido, né? E acomete pacientes mais jovens, então realmente isso pode acontecer. Uma outra pergunta aqui. Nos casos de lactantes acima de 35 anos, a avaliação das mamas segue o mesmo padrão de exames? Estar lactando pode alterar o exame? Inclusive, Excelente semana pergunta. passada a gente teve um caso, né, desse aqui na perinatal, né, de uma puérpera, né, 3 meses pós-parto normal, e apresentou uma alteração na mama por conta de uma mastite, né, que é uma inflamação da mama com saída de pus. E justamente pedi para a Gabriela fazer um ultrassom de mama, né, para a gente poder avaliar a extensão dessa mastite, desse abscesso, dessa coleção de pus e ver qual seria a conduta em relação a isso. Então, acho que você podia falar um pouquinho qual é o melhor exame para a gente ver nessa parte aí da lactação, do puerpério. Então, a paciente que está amamentando, o melhor exame é a ultrassonografia, tá? Porque na ressonância não adianta, porque a mama vai captar muito contraste, a mama normal, e geralmente vai esconder a lesão, né? Na paciente, a mamografia pode ajudar, mas a densidade da mama também está muito aumentada e atrapalha. E a ultra seria o melhor exame. Mas
como perguntou, do rastreio na paciente que está amamentando, o ideal é que a paciente faça os exames antes de engravidar, né? Ser liberada para engravidar, e depois quando ela parar de amamentar. Mas às vezes tem paciente que vai amamentar 2, 3 anos, então assim, vai fazer o exame, né? E se essa amamentação prolongar muito, vai fazer a mamografia também, avisar que está amamentando. Não é assim, não, sem a amamentação, ela atrapalha um pouco, mas é o que temos, né? O que a gente faz, na realidade, é tentar fazer antes. E a outra seria o exame de escolha nessas pacientes, amamentando. Uma pergunta aqui. Posso fazer mamografia antes dos 30 anos? E aí, doutora Gabriela, o que você acha disso? A clínica que responde. A Antes dos cirurgia. 30 anos, a gente não tem nada de benefício de mamografia, né? Assim, o parênquima é muito denso, o paciente muito jovem, a sensibilidade da mamografia é muito baixa. Então, a gente, na verdade, não vai estar acrescentando benefício algum. Né? Antes dos 30 anos, a gente vai fazer rastreio se for uma paciente que tem alguma alteração no exame físico, né? Ela palpou. Aí já não é mais rastreio, aí já rastreio, é né? diagnóstico. Já é diagnóstico. Ela palpou um nódulo, porque ela viu alguma alteração na mama, saiu alguma alteração na pele, né? Algum líquido pela papila, pelo bico do peito, mas não tem por que a gente fazer isso antes dos 30 anos, né? Não, a gente não faz, não é rotina isso, não tem indicação. Não tem indicação, exatamente. Não tem benefício, né? Tem absorção da radiação maior também pelo parênquima. Aqui, o risco nas mamas densas são maiores? Sim, né? A gente já sabe hoje que a densidade mamária, ela é, sim, um fator de risco. É um pouquinho maior, né? Maior, né? Não é nada assim, mas é um pouco maior sim. Mas o que a gente tem que somar a densidade mamária é a dificuldade maior de enxergar, né? Sim, ela acaba ocultando as lesões. Né? Pode, e aí, pode ocultar. Nesse cenário é que a gente complementa, né, o exame com ultrassom de mama, como a gente já falou aqui, né, para melhorar essa sensibilidade, né, ver melhor as lesões. Quando fazer a mamografia, né, perguntaram se o período da menstruação tem alguma coisa a ver. Então, a questão do período da menstruação, a gente só não indica, não vai atrapalhar a visão, tá? Mas é ideal que você não faça no pré-menstrual, porque sua mama vai estar mais dolorida, né? Então vai ser desnecessário você passar por isso, né? Diferente da ressonância, que tem um período, entre o 7º e 14º A gente pode pegar esse link aí, né? A ressonância é um exame que a gente sim tem que ter um cuidado na hora de solicitar e de fazer, né? A gente faz a ressonância lá do 5º, né, ao 11º dia. Me corrija, doutora Gabriela, se tiver 7º ao 14º. 7º ao 14º dia do ciclo, né? Para a gente ter um desempenho melhor do exame. Por quê? O que acontece? Quando você injeta contraste, a glândula mamária normal também capta contraste. E na realidade a gente está procurando a captação de contraste que vai acontecer nas lesões. Então, durante esse período, é o período que a glândula mamária vai captar menos contraste. Então, vai facilitar a visão. É lógico que muitas vezes a paciente já está com diagnóstico, vai operar, precisa fazer. A gente também não vai ficar esperando ela menstruar, né? Mas nas pacientes de alto risco, que fazem aquele rastreio, a gente sempre tenta respeitar esse período melhor, né? 7º ou 14º dia do ciclo. Certo. A amamentação ainda é considerado fator protetor para câncer de mama? A gente comentou isso aqui, né? Que sim, amamentar é um fator protetor, né, para câncer de mama. A gente sabe que o desenvolvimento da mama ele acaba, né, depois que a mulher engravida e que amamenta, é o desenvolvimento completo da glândula. Ou por volta dos 30 anos, 30 né? anos, Então, a amamentação, sim, é um fator protetor. Né? A gente faz parte da nossa anamnese, quando a gente conversa com a paciente, sempre perguntar para ela se ela amamentou ou não. Né?
Vamos falar, acho que, de outros casos especiais aqui. Por exemplo, pós-mamoplastia, né? Aquelas pacientes que já fizeram cirurgia de mama, redução de mama, mastopexia. Se tem alguma diferença no rastreio em relação à solicitação dos exames, né? Segue a mesma coisa, né? Pela idade, pela história familiar, né? A cirurgia que foi feita não muda Não, o rastreio, o exame, nada disso. Ela vai continuar não. tendo a indicação de fazer a mamografia anual e complementar o exame de acordo com o risco que ela tem, né? Se for uma paciente de alto risco, a ressonância, né? E o ultrassom quando indicado, sempre individualizando os casos, né? Exatamente. Isso acho que é uma outra coisa legal para a gente falar. Paciente que vai... Hoje, por exemplo, eu atendi uma menina jovem aqui que está pensando em fazer uma mastopexia, né? Ou seja, suspender as mamas, né? Uma mamoplastia redutora, levantar as mamas. E aí ela veio para uma avaliação. Acho que é sempre válido também, né? Antes de você Sim, fazer qualquer procedimento estético na mama, né? Você passar pelo mastologista para ele solicitar, né, esses exames, né, de seja ultrassom ou a mamografia, dependendo do caso, avaliando cada caso, até para a gente poder, se tiver alguma coisa, descobrir isso precocemente, né? Ou se não tiver nada, pelo menos ter um exame de base para que essa paciente possa no futuro acompanhar e avaliar isso direitinho, né? Uma coisa que sempre perguntam também, né, é assim, a prótese atrapalha o diagnóstico do câncer de mama, né? Assim, a prótese ou ela é colocada embaixo do músculo ou embaixo da glândula. Então, assim, teoricamente, você não vai atrapalhar a sua visão e você consegue também palpar bem, né? Mas a única coisa que tem que ser falada, assim, é que às vezes, se você precisar fazer uma biópsia, por exemplo, e a lesão estiver muito próxima da prótese, pode ser uma biópsia mais trabalhosa, né? Pode até vir a ter que ser uma biópsia cirúrgica. É isso que pode atrapalhar mais, né? Por isso, a importância de você fazer os exames antes, né? De você colocar, porque depois você colocou, vai lá no primeiro ano, vê um nódulo ali, é mais chato, né? Você biopsiar sempre uma mama com prótese. Então, é importante fazer o exame antes. Sim. Teve uma pergunta aqui interessante sobre alto risco, né? Uma paciente que teve câncer de mama e ela tem uma filha. Quando que ela deve fazer o rastreamento? Como é Né? que é? Paciente de alto risco, Uma teve uma paciente de alto filha? risco, teve um câncer de mama e ela tem uma filha. Quando que, eu acredito, a filha, né, deve fazer o rastreamento? Né? Então, nesses casos aqui, em que a gente tem uma história familiar positiva, né, uma parente de primeiro grau, no caso mãe e filha, a gente tem que saber a idade que essa mulher teve o câncer, né? E a filha tem que começar esse rastreio mais precoce, né? 10 anos antes da idade que ela teve o câncer de mama. Exatamente. E esse rastreio deve ser feito com a mamografia e a ressonância, né? Não antes dos 30 anos, não é isso? Me corrija. Exatamente. Senão, mas, por exemplo, se você teve uma Vamos parente exemplificar que eu direta, acho que fica mais fácil para elas entenderem. uma irmã que teve com 30 anos, né? E ela É, tem 20. Alguma coisa ela vai fazer, aí você vai fazer uma ultra só, né? Alguma coisa assim. E cada tá. vez a tendência também de você fazer, existe também uma tendência que vai ter um rastreio mais individualizado, né? Mas Sim. isso ainda está em estudo. Tá em estudo ainda. Mas se a gente for seguir protocolos aqui, né, Que eu acho que seria seria o 10 ideal. anos antes da idade, né, do familiar, né, da mãe que teve o câncer, não sendo antes dos 30 anos, né, a mamografia. Uhum. Tem uma pergunta aqui de uma paciente que está falando, ela tem muito medo de ter câncer de mama, queria fazer a cirurgia da Angelina Jolie, mas tem muito medo. Tem 29 anos e 2 filhos, e todo mundo fala que ela é muito nova para essa cirurgia, né? Eu vou falar um pouquinho, mas eu preferia que você complementasse, né? O cirurgião está aqui presente, né? Acho que é com ela, mas essa cirurgia não é uma cirurgia estética, né? É uma cirurgia redutora de risco. E ela tem que ser muito pensada, muito avaliada. Normalmente se indica mais quando você consegue identificar uma mutação genética,
Aí a Dani acho que pode complementar Nesse caso, se sobre precisa ter uma avaliação com um especialista, né, com um mastologista, qual é a cirurgia, né? Qual é a cirurgia? seria a mastectomia poupadora, né, de Tira complexo areolo papilar. A gente deixaria a pele e a papila e a areola e só tiraria a glândula, né? Essa foi a cirurgia que a Angelina Jolie fez e coloca a prótese. e coloca a prótese no lugar, né? Mas isso precisa de uma avaliação com o especialista. Você precisa ter uma avaliação do seu risco, né? Ver se existe alguma mutação aí subjacente que justifique, né? A única coisa para a gente fazer uma cirurgia dessas da Angelina é a presença de uma mutação, né? Então, antes de você pensar em retirar, tem que ir no especialista, conversar, avaliar realmente qual é o seu risco, né? E para a gente poder ver se a cirurgia tem indicação para você, né? Não é porque a gente teve uma história familiar positiva, isso é igual a retirar a mão, né? Não, não é isso. A gente precisa fazer o rastreio, ser examinado pelo especialista, avaliar qual é realmente o seu risco e dentro disso ver qual é a forma de prevenção. A gente também não tem só prevenção com cirurgia, existe prevenção com quimioprevenção também, com remédio oral, né? Aqui a gente tem que avaliar cada caso. E tem, assim, o fato de ter muito medo de ter câncer de mama é uma constância, né? Todo dia a gente se depara com. Tem muitas mulheres que realmente sofrem muito com isso, né? Com esse medo. Mas, assim, em vez de botar o foco numa cirurgia, bota o foco na qualidade de vida, né? Eu Sim, acho com que certeza. Acho que a gente. é muito Esse é um tema que importante. eu comecei falando sobre os fatores modificáveis, né? Vamos falar sobre isso. De ter um estilo de vida mais saudável, praticar atividade física, controlar o peso, né? Que é o que realmente a gente consegue no risco também. Tem uma pergunta aqui, vamos ver se você me ajuda, que eu não entendi muito bem. Os exames de mama são avaliados por médicos mastologistas na clínica onde faz o exame? Não. Na verdade, quem faz o exame é o radiologista e ele é que lauda também. Né? Quem faz a mamografia é o técnico de mamografia, né? Quem vai avaliar e laudar é o radiologista, o médico, que tem a formação, o título para laudar a mamografia. Pode ser normalmente a radiologista, mas existem mastologistas que fizeram essa formação também para laudar a mamografia, tá? Mas é uma especialidade que está dentro da radiologia, né? Na verdade, você faz a parte mais de mama, né? A radiologia mamária foi especializada mais para essa área mas de quando mama. você faz a formação de radiologia, todo radiologista ele tem essa matéria, né? Esse exame que ele aprende, que é a mamografia, a mama. Vamos ver se surge mais uma pergunta aqui. Essa aqui a gente já respondeu. Não sei. A amamentação a gente já falou também. Perguntaram: homem pode ter câncer de mama? Pode, né? 1% dos casos são de câncer de mama em homem. E homem faz mamografia? Acho que isso é legal a gente falar, né? Qual é o exame de eleição para homem, né? O homem não faz rastreio, a gente não costuma ficar fazendo rastreio com mamografia para homem. O homem, na verdade, ele palpa um nódulo, ele tem alguma alteração na mama, né? Ou ele vê um abaulamento, ou ele palpou um nódulo, ou saiu algum líquido estranho pelo bico do peito, e aí ele vai procurar um mastologista para poder avaliar isso. E geralmente o exame que a gente pede, né, que melhor vê a glândula mamária no homem é a mamografia, né? Então, assim, o homem a gente não faz rastreio porque a mama é muito pequena e então facilmente você já vai palpar uma alteração ali. Então, você pode fazer a mamografia, é muito boa para você, principalmente porque a alteração mais comum na mama masculina é a ginecomastia, que é o crescimento anormal da glândula, né? Seja por hormônio, alguns medicamentos, tem inúmeras causas, né? Então, é muito bom, a mamografia é muito bom para a gente ver se aquilo que está crescendo ali é glândula, né? A ultrassonografia, se tiver um nódulo palpável, pode fazer também a ultrassonografia, mas a mamografia é um pouco mais O importante. exame que a gente costuma pedir mais é Exatamente, a mamografia.
Perguntaram, quem faz a biópsia? Tem anestesia? Dói? Então, as biópsias, elas existem vários tipos de biópsias, mas normalmente se faz as biópsias guiadas, né? Que são as biópsias que você faz olhando a ultrassonografia e vendo ali, ou a mamografia, dependendo da lesão, tá? Questão de dor, assim, não é para doer. A única dor que sente é aquela picadinha da anestesia, né? Que é o mesmo anestésico do dentista e sente uma ardência. Depois, durante o exame, você vai sentir tocar na mama sem dor, tá? É bem raro realmente sentir dor, tá? Não é para doer. É um É, exame simples, né? isso é uma pergunta constante, né? Quando você fala assim que você vai indicar a biópsia, doutora, mas dói, né? Assim, É. não é para doer, como você falou. Acho que o barulho, né, do exame ele causa mais desconforto do que o exame propriamente, né? Do que a agulha propriamente, né? Mas assim, eu acredito assim que tudo depende da maneira que é Da maneira que é colocado, feita. né? Explicado, a pessoa tem que estar se sentindo realmente tranquila ali na hora, segura com a pessoa que está fazendo. E aí as coisas fluem e é rápido, né? Uma biópsia de mama dura 15 minutos, 20 minutos, entendeu? A gente marca num tempo maior, porque depois bota um gelinho, conversa antes, mas assim, é um procedimento rápido, ambulatorial, tá? Bem simples. Tem uma pergunta aqui falando sobre o autoexame, né? O que eu tenho que observar no autoexame? O que pode aparecer no meu peito de diferente? Assim, a gente nem falou sobre isso, mas o autoexame ele é importante, né, para essa postura de atenção da mulher com as suas mãos, né? Dela estar sempre se tocando, dela estar sempre se olhando, né? Vendo se existe alguma alteração na mão. E aí a gente tem que atentar quando tem alguma alteração na coloração da pele, na textura da pele, no mamilo, se ele era normal e aí ele afundou um pouquinho, entrou, né? Se ela vê algum abaulamento, né? Alguma retração, repuxamento da pele, se sai algum líquido diferente pelo bico do peito, tudo isso são sinais de alarme, né? Que a mulher tem que se atentar e procurar um especialista para ser bem avaliada e, né, dessa maneira, indicar algum exame específico para investigar isso melhor. E lembrar que exatamente o autoexame ele é importante, mas o objetivo da mamografia é fazer o diagnóstico da lesão antes dela se tornar palpável. Sim, Porque geralmente quando ela está com 1 centímetro, geralmente você consegue palpar. Então a gente quer ver antes disso, né? Disso, justamente, O autoexame não substitui, né? Você está lá todo ano fazendo a sua mamografia, né? Anualmente, para poder justamente fazer a detecção precoce. O autoexame é uma postura, assim, atenta em relação à sua saúde. Ao né? intervalo entre os exames. Fala entre os exames, se você viu alguma coisa, opa, vou fazer antes, vou no médico para ele examinar, ver se tem alguma alteração e dessa forma investigar, mas jamais substituir o rastreio mamográfico. Uma coisa que é importante que eu lembrei também, que é bem comum no nosso dia a dia, é a questão da mastalgia, né? Mastalgia é dor na mama, né? As pacientes às vezes vêm super assustadas fazer exame porque tá com dor na mama. Aí eu falo assim, olha, de um modo geral, infelizmente o câncer não dói, porque se ele doesse, ele avisava a gente, né? Geralmente a dor mamária e tem outras causas, né? Que talvez você possa falar um pouquinho, não sei, sobre a mastalgia. A mastalgia a gente pode dividir ela em duas, né? Uma mastalgia cíclica e uma mastalgia assíclica, né? A maior parte da mastalgia às vezes está relacionada ao ciclo menstrual, aquela dor na mama que antecede o período menstrual, porque a mama ficou mais inchada, mais dolorida, né? Pela alteração mesmo do período menstrual. E a mastalgia cíclica, que é fora desse ciclo, e ela está relacionada a diversas outras causas, né? Mas isso foi como você falou, não está relacionado ao câncer de mama, né? Assim, se o câncer doesse, a gente ia fazer muito mais diagnóstico. Né? Pode ter alguns casos raros, assim, que doa, né? Mas geralmente em estágio muito mais avançada. avançado, né? Aí já abriu a lesão na pele, já tem Exatamente. sangramento, já são quadros mais avançados da doença.
Outra questão também sobre o autoexame que vale a pena é falar sobre Paget, né? Você pode ter também uma descamação do mamilo, uma ferida que não cura. Isso Não tudo você cura, tem que que está procurar. sempre coçando e está aumentando. Tem que procurar O o especialista para fazer especialista. o diagnóstico correto, né? Não é porque está na pele que não é da mama, entendeu? Pode ser. Tem uma pergunta aqui perguntando: se eu tiver câncer, quais são os tratamentos que existem, né? Acho que aí é mais para mim, né? Bem, o câncer, hoje, graças a Deus, a gente trata o câncer de diversas formas, né? A gente tem cirurgia para câncer, a gente tem quimioterapia, a gente tem radioterapia, a gente tem um comprimidinho oral, que é hormonioterapia, a gente tem injeções, que são anticorpos monoclonais. Então, assim, é né? Um tratamento, assim, diversos tratamentos para a gente poder combater a doença, né? Isso é bom, as pesquisas não param, né? Cada vez mais novos tratamentos surgindo, mas tudo vai depender do estadiamento da doença, né? Do tamanho do tumor e também do tipo de tumor que é. Se é um tumor mais agressivo, se é um tumor menos agressivo, mas vai estar relacionado ao tamanho do tumor, que é o estadiamento, e qual é o tipo de tumor. Né? Isso só numa consulta mesmo com um especialista para a gente poder destrinchar isso melhor. Mas hoje você já faz alguns estudos da genética do tumor, né? Que também vai te ajudar no tipo de tratamento, né? Tratamento, se Então, você vai se beneficiar ou não de determinado tipo. Isso é uma outra coisa importante, que às vezes até diminui. Em muitos casos a gente consegue, às vezes, dar menos tratamento para os pacientes, mas com uma qualidade, com uma segurança oncológica. Segurança. Né? Quem tem forte histórico familiar precisa fazer mamografia antes dos 40 anos? Aí a gente precisa fazer, na verdade, um aconselhamento genético. A gente precisa destrinchar essa história, né? O que é esse histórico familiar forte aí, né? Qual idade que elas tiveram? Qual a idade que teve? Quem da família que teve, né? Aí a gente precisa ter uma avaliação de risco dessa paciente, fazer um aconselhamento genético para ver se ela é de alto risco. E se ela for de alto risco, né, ver quais são os exames que ela tem que fazer, a mamografia, a ressonância. Fiz uma mamografia e veio descrito linfonodo aumentado. É câncer. E aí, será que a mamografia é o melhor exame para ver linfonodo, doutora Gabriela? Vamos lá. Não, o melhor exame para ver linfonodo é a ultrassonografia, né? Então, provavelmente, esse linfonodo aumentado vai ter que ser avaliado na ultrassonografia e se realmente ele tiver aumentado, aí você vai avaliar se é só de um lado, são dos dois lados. Se for um linfonodo único, talvez se faça uma punção para tirar algumas células, mas aí vai ter que isto, tá? O linfonodo ele pode aumentar assim, por várias razões, né? Por alteração inflamatória, por chikungunya, aumenta linfonodo. Né? Aí também uma coisa bem ampla que você vai avaliar se é bilateral, se é unilateral. Mas a mamografia, nesse seu caso, ela chamou só a atenção e agora você vai estudar um pouco melhor para saber, tá? Mas não dá para falar que isso é câncer, não. Mas só requer um estudo a mais. Na verdade, a gente só consegue ver se é câncer com a biópsia, né? O que vai, na verdade, bater o martelo é o histopatológico. Né? E só desse jeito que a gente pode dizer se uma pessoa tem câncer ou não. Quem tem mama densa com displasia é indicado fazer mamografia e ultra logo quando for fazer os exames anuais? Aquele famoso pacote, né? O combo. Já pede logo mamografia e ultrassom. Acho que é isso a pergunta. Então faz ultrassom só se aparecer alguma coisa. Se a mama for muito densa, é melhor complementar com a ultra, sim. A gente falou isso aqui, né? Assim, acho que tem que avaliar a idade, né, da paciente, mas geralmente nas mamas densas, como a gente já falou, a mamografia ela é um exame que tem uma sensibilidade mais prejudicada. Então, geralmente, sim, a gente sempre, né, complementa aí. Até lá nos laudos da mamografia, sempre vem escrito lá embaixo, né? Mamas densas, convém, né? Vocês sempre colocam
isso lá embaixo no exame para paciente, né? Hoje em dia a gente coloca muito a frase que o Bihartz fala, né? A mama densa podendo obscurecer lesões. Lesões. Aí você... Fica Agora, a indo carga. pro reverso, né? A mama muito adiposa já é uma mama que não precisa fazer ultra, né? Que se ela fizer a mamografia direitinho todo ano, aparecendo uma lesão, a gente vai facilmente ver, tá? Sim. É. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente pulou alguma aqui. Esse aqui veio, mas veio cortado. Quando na mamografia tem calcificação com características benignas, linfonodos, mas não terminou. Calcificação benigna, calcificação benigna. Benigna, Não é normal, não esquece, não tem problema, como o próprio nome diz. Mas é importante, muito importante, sempre levar o exame, tá? Tem que mostrar o exame para o seu médico. Não adianta fazer e deixar ali, porque você pode, né, acabar. Vamos ver aqui. Acho que A questão, acho que eu me lembrei aqui agora da ressonância, né? Tem algumas pacientes que têm uma claustrofobia, por exemplo, para fazer ressonância, né, das mamas. É um exame um pouquinho mais trabalhoso para fazer, a paciente fica numa posição ventral, né? Tem a injeção do gadolínio, né? Nessas pacientes que não conseguem fazer a ressonância, a gente pode, né, substituir isso por uma ultrassom, né, bem feita, como exatamente. já falou aí, né? A ressonância, e também as pessoas pacientes perguntam muito: posso fazer ressonância no aparelho aberto? Não, a ressonância de mama não se faz em aparelho aberto, porque é um exame que ele requer muito do aparelho. Então, geralmente os aparelhos abertos, eles têm um campo magnético mais fraco. Então, a gente realmente não consegue fazer a ressonância. Hoje em dia, o protocolo de ressonância de mama fica em torno de 20 minutos, tá? 15, 20 minutos de exame. E tem realmente a questão do contraste. E em casos assim, muito raros, pode se fazer também com anestesia. Mas aí, sempre que a gente vai anestesiar um paciente, a gente vai colocar na balança, né? Também se vale a pena o custo-benefício daquele exame para ela, né? Sempre que a gente pede um exame, né? A gente tem que botar, mas... Uma última perguntinha aqui, que a gente está chegando no final aqui da nossa live. Calcificações podem se desfazer com medicação? Não, né? Não tem nada, não tem nenhuma medicação que desfaça nódulo, que desfaça calcificação. Algumas pacientes o cisto pode sumir sozinho, às vezes, né? Pode, é verdade. Mas é uma alteração benigna também. Nódulo sólido, não tem nenhuma medicação que faça sumir. Né? A gente tem que fazer aí o exame, acompanhar, ver a estabilidade, como a gente falou, né, aqui. E se tiver indicação de investigar da forma adequada. Então, acho que a gente pode resumir, né, que a gente tem que continuar fazendo mamografia todo ano, né, ser amiga aí do seu mastologista, da sua radiologista, não deixar de fazer os seus exames. Levar os exames anteriores. Levar os exames anteriores. Todos os exames, mano. O radiologista adora. De preferência fazer com o mesmo radiologista, acho que isso facilita bastante, né? Não se esquecer de você estar sempre atenta às suas mamas, viu alguma alteração, procurar um especialista para uma avaliação do exame clínico né, pelo especialista e manter os exames sempre em dia, né? Acho que é isso. E não ter medo, né? Não ter medo de fazer os exames, porque o diagnóstico precoce ele torna o tratamento muito mais... um tratamento mais leve, né? Mais leve, menor a lesão. A gente consegue detectar precocemente, a gente consegue tratar de uma forma mais conservadora, tem mais opção terapêutica, dá às vezes menos tratamento, né? Então, a detecção precoce ela
salva vidas. As taxas de cura do câncer de mama são maiores, né? Os trabalhos já mostraram isso. Vamos finalizando por aqui, então, Gabi. Vamos. Obrigada. Muito obrigada Agradeço. pelo convite. Acho que foi ótima a nossa estreia aqui. Vamos fazer outra. Esperem aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí também no perfil da Mulher Perinatal, que a gente está disponível para retirar, tá? Vão ter outras lives e a gente se encontra mais aí pela frente. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.